Olá a todos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu primeiro servidor MCP, o Mistral OCR. Então aqui eu vou compartilhar a tela com vocês e começar pelo site do Model Context Protocol, MCP, que foi lançado pelo Anthropic no final de novembro do ano passado, mas nas últimas 3 semanas tem ganhado muita atração e tem tido muitos vídeos e tutoriais no YouTube, principalmente porque ele pode ser integrado com IDEs voltados para codificação com agentes de IA como o Cursor e o Windsurf, mas também para plugins como o Cline ou o WhoCode, que é um fork do Cline. Então, como se resume o que é o MCP? Todo mundo está dizendo assim, com uma boa analogia, é como se fosse um dispositivo USB. Porque se você tem diversos provedores de LLMs, né? Como o OpenAI, o ChatGPT, o Claude da Anthropic, o DeepSeek da Google, e etc. Quando você quiser fazer um agente de IA, ou seja, integrar um LLM com outras ferramentas, não existe um padrão, né? Então a Anthropic propôs esse padrão, que é uma arquitetura que você tem um host, o client e o server. E então, como host, eles fizeram um aplicativo desktop, mas pode ser também, você pode programar um host ou usar uma IDE. E o host, ele é responsável por comunicar com os servidores MCPs, que eles vão fazer a comunicação via um protocolo JSON RPC, né? E eles são responsáveis por acessar, tipo, um banco de dados, o sistema de arquivos da sua máquina, etc. Então, para dar uma ideia melhor para vocês, é o seguinte: eu vejo o MCP como fosse o inverso, o contrário de um agente de IA. E quando você programa um agente de IA com N8N, LangGraph, LangFlow, CrewAI e etc., geralmente você pega e faz um programa de computador, em Python, por exemplo, e tem funções que você chama a LLM. Mas o MCP nada mais é do que uma padronização de tool calling, né? Que é você dar uma ferramenta para LLM chamar. Então vocês vão ver no exemplo como fica invertido. Porque você não sai do ambiente da LLM, do ChatGPT, do Cloud, né? No caso, só o Cloud implementa esse protocolo. E você permite que ele tenha acesso a ferramentas externas. Então, por exemplo, você pode pedir pro Cloud ele ler o conteúdo de um arquivo seu da sua máquina. Claro que você faz de forma segura, você deixa só alguns diretórios. Você pode pedir para ele criar uma issue no GitHub. Então, vocês vão ver que tem muitas coisas que você pode fazer. Já tem centenas de MCPs prontos. Você simplesmente instala eles na sua máquina e você usa na LLM. Então, só seguir um pouco mais aqui na parte teórica, né? Então, é só isso. Comunica pela entrada e a saída padrão, né? Pela saída padrão. Pode ser por SSE, que é Server Sent Events, que é via HTTP, mas por enquanto só local, pelo que eu entendi. E o protocolo é JSON, né? Então, JSON é uma das maiores tecnologias já inventadas para transmitir dados, assim. E o MCP Server é engraçado, porque geralmente não é o servidor que faz isso, assim, né? Uma aplicação. Quando você fala um servidor de banco de dados e tal, é, você não imagina que ele. Pelo menos na minha cabeça, né? É estranho assim, tipo, o cliente está pedindo aqui pro servidor. O servidor realmente está servindo os dados, só acessando, mas ele age de uma forma bem passiva, que assim, talvez é só coisa da minha cabeça, porque no fundo tá certa a definição, né? Mas eu achei bem invertido. E então assim, você entra no site do MCP, vê a documentação, e ele explica aqui como que você faz, só tem para Windows e Mac, não tem para Linux. Você baixa o aplicativo Cloud Desktop, e aí você vai configurar os servidores MCPs, que é um arquivo JSON, que é esse Cloud Desktop Config. E basicamente você vai dizer para ele qual que é o nome do seu servidor MCP. Você pode ter centenas de servidores aqui.
e qual comando que vai rodar e quais argumentos. Então, geralmente eles são feitos com Node ou Python, mas pode rodar também em Docker e tem um SDK de Java já, Java e Kotlin, né? E Python e JavaScript. Eu fiz com Docker, né? O MCP do Mistral. Então, basicamente é o seguinte, depois que você instalou os MCPs, vai aparecer esse ícone aqui que vai listar quais MCPs você tem disponível. E aí, quando o Cloud for acessar, ele vai pedir permissão para você e vai mostrar o que ele está executando, né? Então, para você ter controle, assim, que nem aqui, no caso, ele está dando um exemplo que é um MCP que acessa arquivos. Você pode criar um diretório, ler um arquivo e fica mais fácil de entender na prática. Mas, basicamente, aqui é o site oficial. Aí eles têm esse GitHub aqui, que eles têm uma lista dos servidores que eles fizeram de referência e os da comunidade. Então, pra vocês verem como tem muitos servidores. Os mais importantes aqui que eu diria assim, de GitHub, né? E de Git. Então, agora você pode fazer a LLM, ela vai fazer um commit para você. Fala assim, ela vai criar o arquivo e fazer o commit. Você não precisa dar Ctrl+C, Ctrl+V. Ela pode ler arquivos do seu sistema de arquivos, fazer busca na web, nesse caso com Brave, acessar banco de dados. Isso é muito bacana. Está desenvolvendo a aplicação, você pode perguntar assim: me traga todas as pessoas acima de 18 anos, abaixo de 20. Ele vai lá e consulta na sua base. Aí, pensamento sequencial, isso é bem bacana, assim, que ele cria um loop de um planejamento. Pode integrar com ferramentas como Slack. Isso aqui é só os oficiais, né, deles, de referência, mas tem muitos mais. Aqui, ó, que eles têm aqui da comunidade, ó. Do Stripe, que é a API de pagamento. Esse tablet também é de busca. Tem muita coisa aqui. Até com a ideia do JetBrains. Aí tem Airtable, que é tipo planilhas. Ó, o Gira, para quem programa, né? Quando você quiser fazer um ticket, ler um ticket, gerenciar um projeto. Tem do calendário do Google, então você pode falar assim, Cloud, marca um evento para mim, vai ser o aniversário de fulano tal dia. Ou tenho um compromisso tal dia, e ele vai lá e cria. Posso fazer um vídeo mostrando alguns desses, que eu instalei hoje só. Tem integração com outros modelos, então você pode falar para o Cloud falar com o DeepSeek, ou para o Cloud falar com o ChatGPT. É bem interessante. Eleven Labs, que é para gerar voz. Mandar e-mail, Gmail, o calendário do Google. Centenas de integrações, mais bancos de dados, a MariaDB, MongoDB, MySQL. Notion, que é um aplicativo que você faz tipo anotações. O Obsidian também, né? É muita integração. E cada dia não para de surgir. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, o Klein, que é a ferramenta que eu uso para codificar no VS Code. Então ele tem uma lista de um marketplace oficial que você pode listar os seus produtos. Tem mais de 70 submissões aqui, ó. Conforme elas vão sendo aprovadas, elas aparecem para você poder já usar no Klein. Outro repositório, esse Awesome MCP Servers do PunkPy, também tem mais uma lista enorme de MCPs, né? Provavelmente tem parecidos com daquela outra lista, mas até integração com o terminal para fazer comandos do Shell, com programas de comunicação, tipo redes sociais, Nostrio, é muita coisa assim. Eu não cheguei a ver todos, mas nas últimas 2, 3 semanas não paro de ver vídeo, estava estudando e hoje resolvi fazer meu primeiro MCP. Então, basicamente aqui nós temos esses marketplaces, por exemplo, esse site aqui, o Glama AI, que você pode pesquisar MCPs. Então, tem dezenas de MCPs aqui. Geralmente é interessante você ordenar pelos mais baixados. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui. Então, para acessar coisas da internet, acessar arquivos locais, bancos de dados são os mais utilizados. Aí esses dias eu estava vendo um artigo muito interessante. A Mistral, que também oferece modelos de LLM gratuitos na nuvem ou você pode baixar,
Eles fizeram uma API de OCR, né? Que é reconhecimento de caracteres. Acho que esse O deve ser Optical, né? Optical Character Recognition. E isso foi semana passada. Agora, hoje é dia 13, foi exatamente uma semana atrás. Basicamente custa $1 por cada 1.000 páginas. O limite é 1.000 páginas de uma vez, 50 megabytes o arquivo. E aqui eles daqui você não pode baixar, esse daqui você tem que pagar, só usa pela API. Ou você tem uma empresa muito grande, você pode instalar na sua máquina, fazer um acordo com eles, ó. Ela reconhece fórmulas matemáticas, então aqui está a figura e como que foi o que foi extraído, né? Reconhece fórmulas matemáticas, multilínguas, né? Então, essas línguas diferentes do Oriente. E ela consegue interpretar também o conteúdo de imagens, não só do texto. PDFs ou imagens. No benchmark aqui, ela ganhou de todos, pode ver, ó, da biblioteca do Google e de LLMs, ela tem a nota mais alta que todas elas, em todas as categorias. E ela já é otimizada para ser multilíngua, né? Para outros países, sei lá, tailandês e todas as línguas diferentes. Aqui o score delas. E, e aí eu tava pensando em fazer até um site que usa essa API, porque como custa $1, 1.000 páginas, né? Daria uns 5, 6 centavos por cada 10 páginas. Poderia fazer um site gratuito com propagandas, e às vezes as propagandas acabam fazendo valer o preço. Mas foi só um pensamento, eu ainda não fiz. Aí aqui é a documentação. Como que você faz? Você importa a biblioteca do Mistral aqui em Python. Aí você, se você quiser, você passa uma URL, que é no arquivo pela internet. Ou você faz o upload do arquivo, você vai pegar o código do arquivo, aí você passa o arquivo e aí ele te dá o resultado. Ou você pega uma imagem por URL, ou você codifica a imagem em base 64. Essas são as maneiras. E aí ele está dizendo que ele também pode interpretar um documento, aí você faz uma chamada para os modelos de linguagem dele, e aí uma chamada em dois passos, que você faz uma pergunta e passa um documento. Mas não foi isso que eu implementei no MCP, só implementei essas daqui, da imagem de PDF. Então, basicamente, é bem interessante que o site do Cloud, ele oferece esse arquivo aqui, ó, LMs Full TXT, que é toda a documentação do MCP para você colar para o seu agente de IA, para ele saber como funciona. Deu bem certo, mas não 100% porque está misturado coisa aqui de TypeScript com Python. Aí aqui também eu usei bastante as implementações dos servidores de referência da Anthropic do MCP. Que a maioria deles aqui é em JavaScript, mas tem uns que são em Python, para ver as regras como funcionam, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes de MCP, que vocês podem ver outros vídeos no canal. Vou focar mais no nosso MCP de OCR da Mistral. Aí também usei um pouco como referência esse daqui que é de acessar arquivos, porque ele usa Docker, né? Ele cria um container. Então, o jeito que você vai configurar ele lá no arquivo do Cloud Desktop, você vai chamar o comando do Docker. Isso é bacana porque o Docker, ele vai evitar que você peça para a pessoa que for utilizar, ela tem que baixar um Python, tem que baixar um Node, tem que baixar as dependências. Já vem tudo containerizado, né? Tudo numa caixinha. E então, eu me baseei nesse modelo aqui. Apesar que fica um pouco mais pesado, mas ele vai rodar o container, já acaba e termina. Agora vou mostrar um pouco da implementação. Eu resolvi utilizar essa biblioteca aqui, que é o V, é um gerenciador de pacotes Python, tem muitos, né? Tem o Poetry, o Pipe, Pip, é, não para de ter gerenciadores, mas resolvi usar o V porque foi indicado pela Anthropic. Então aqui, se a gente vê no... Criei um projeto e veja que foi gerado maior parte pela IA, não encheu a janela de contexto, custou mais ou menos uns R$ 20, $4, né? 20, R$ 25. Saiu mais de 4.700.000 tokens. E aí veja que é, eu expliquei para ele o que eu queria. Falei assim, ó, vamos criar um MCP. E aí eu expliquei que MCP é Model Context Protocol, porque às vezes a LLM acha que MCP é outra coisa.
e vai ser esse nome, que é esse diretório que a gente está. Aí eu falei para ele onde está a documentação, aquele arquivo que eu acabei de mostrar para vocês. Eu falei assim, ó, vai ter que ser em Python, ele vai ser em Docker, vamos usar o V, nós vamos utilizar a biblioteca da Mistral, e vai ter a gente vai dizer um diretório da nossa máquina que a gente pode pôr um arquivo lá para acessar, uma URL, e falei do limite de 1000 páginas. Aí é bem legal que eu estava no modo planejamento, que na versão o Klein evoluiu bastante. Ele tem dois modos, planejamento e agir. Ele rapidinho, ele me entregou um plano. Ele fez um diagrama. Então ele disse assim: você vê que é uma estrutura de árvore. Então você começa pelas folhas, aí você vai preenchendo e quando você termina você tem o projeto inteiro. Então ele disse assim, ó, a gente vai fazer o setup do projeto. Tem a seguinte estrutura: um Dockerfile, as dependências de Python e a implementação. Aí ele começa escrevendo Docker, o Python, implementação. Ele vai escrever aqui, ó, eu tenho, eu tenho que processar arquivos locais ou URL. Aí a lógica é isso daqui, que é composto por essas duas tarefas. Achei bem legal que ele fez esse diagramas, ele gerou a figura, mostrou para nós, aí diz como que ia ser os arquivos, vocês olhem aqui nesse canto aqui. Assim, ó, vou criar esses arquivos, vai ser desse jeito. Aí ele perguntou se você aprova. Aí eu falei para ele, não, olha a documentação do V, você esqueceu de falar do V, porque eu não quero usar esse arquivo do Podre. Mas eu não sabia que esse arquivo do pyproject.toml aqui também é usado pelo V. Então ele estava certo e eu não sabia. Aí ele falou, tá bom. Aí ele fez um outro planejamento aqui. Ele falou, então eu tenho que inicializar o V e aí setar o V. Aí eu mandei instalar e tal. Aí ele mostrou esses arquivos novos aqui, o requirements.txt. Aí ele disse que é gerado pelo V, pelo compilador. Então ele propôs uma arquitetura bem simples, porque isso daqui poderia ser feito no arquivo só, se quisesse, né? Mas eu quis fazer com Docker. Aí está explicando os comandos do V. Aí eu falei, tá bom, podemos começar. Aí ele falou assim, ó, eu não começo, se você não mudar aqui o botão, eu não começo. Aqui eu estou no planejamento. Aí eu mudei, aí ele, tá bom, vamos começar. Aí ele criou os arquivos. E é legal que aqui você tem os checkpoints, que você pode ver como que ficam os arquivos. Ele vai mostrando o conteúdo dos arquivos, você pode voltar, né? Então se der algum erro. Aí ele disse, criou uma biblioteca para nós, MCP, Mistral CR. Ele disse que ia usar essa biblioteca Mistral AI, tá certo. E aqui ele errou, porque ele não sabia o nome certo, que o nome certo é MCP CLI. Depois eu tive que arrumar no final. Então foi a parte que eu tive que fazer sozinho. Mas tá bom, ele acertou a maior parte das coisas. Aí tinha alguns erros, ele foi arrumando. Ele já gerou o arquivo. Ele separou em duas partes, a parte do servidor e a parte da implementação. Só que ele errou um pouco porque ele pegou uma documentação do TypeScript e colocou no código Python. Demorei para corrigir. Mas a próxima vez eu posso otimizar e passar direto a documentação do Python, que não estava bem documentado ainda. Aí ele gerou os arquivos aqui. Aí gerou o Docker. Aí eu fui explicando para ele o que eu queria. Documentação do Mistral. Eu dei o URL para ele. Ele não leu ela direito. Aí eu fui lá e copiei e colei na mão. Eu fui aqui nesse site aqui. Eu fui nesse site aqui e fui copiando os exemplos na mão, assim. Porque era mais rápido do que eu tentar ficar forçando ele a acessar o site. Mas o certo é a gente instalar um MCP. Existem uns MCPs próprios que acessam o site e pegam o conteúdo. Porque agora você pode ver que no Klein tem uma opção nova de MCP Servers. Então você pode instalar, ó, tem um marketplace deles. E imagino que você possa pegar os da sua máquina também, ó. Então você poderia instalar um desse Browser Tools. é, Você pode procurar por aqui, assim, tipo, Search, por exemplo. Search or Markdown. Aí ele converteria para mandar para LLM. E talvez tenha uma opção de instalar locais, mas eu não vi aqui. Então, basicamente, o Klein, ele também é um MCP host e um MCP client que pode se conectar com MCP servers, né?
Aí eu fui explicando para ele os códigos de exemplos, né? Que é só Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes eu mesmo fazia edição manual. Falei, não, é essa a versão aqui, né? Porque ele não tem a documentação em tempo real, né? E aí fui explicando. E o bom que vai mostrando o custo e tudo mais. Aí ele achava que tinha terminado. Ele falou, faz isso. Eu falei, não, tem mais coisa para fazer. Vou tentar passar as partes interessantes, mas assim, basicamente é dando erro, eu colava os erros, ele ia corrigindo, porque é uma coisa nova, né? Ele não sabia direito da documentação, mas ele acertou bastante. Eu não vou explicar muitos erros, tentar explicar só um pouco o que o MCP faz aqui, que ele basicamente, isso aqui é a biblioteca, então está na integração com o MCP. Basicamente ele vai se conectar ao Mistral, né? Eu salvo a API aqui, e aí quando é um arquivo local, ele vai pegar. Se esse arquivo for figura, ele vai converter para base 64. Ele vai chamar o cliente da Mistral aqui. Ele chama essa função aqui, OCR, Process. Ele diz que o modelo é de OCR. Ele diz que é uma imagem, passa o conteúdo da imagem. Se for um PDF, ele vai simplesmente ler o conteúdo do arquivo, vai enviar. Só que ele vai fazer aquele upload que eu falei para vocês antes, que ele vai primeiro fazer o upload, ele pega a URL assinada, e depois ele faz a requisição, que é um arquivo de 50 megas, fica com eles lá, depois eles deletam. Aí eu salvo o arquivo no diretório que o MCP Server vai ter, que é esse OCRDIR aqui, e também dou o resultado para a LLM, que eu vou explicar para vocês depois. Isso aqui é uma chamada parecida, só que aqui ele não vai baixar o arquivo. Você vai passar uma URL. Esse arquivo vai estar na nuvem, né, na internet. E a parte do MCP funciona o seguinte. Você já usa esse servidor FastMCP, que é mais fácil, e você pega e cria uma instância de FastMCP. Tinha que ter mudado aqui para a versão 1.0, mas deixa. Aí você tem algumas coisas que você tem que implementar nesse protocolo. Por exemplo, você tem que listar as ferramentas. Aí você usa esse decorador em Python aqui, list tools. Aí você retorna, porque você tem que ensinar a LLM o que ela pode fazer. Então nós estamos oferecendo duas funções. Ah, por isso que estava com problema, porque aqui ele não atualizou isso daqui 100%. Que eu tinha feito que tem dois argumentos. Apesar que isso aqui é local file, não precisa passar o tipo. É só file name mesmo. Aqui tá certo. Não tá certo aqui. Aí, basicamente ele diz assim que tem duas funções, a local file e a URL. E a local file tem só um argumento, que é o nome do arquivo, o caminho dele. E a URL, se passa a URL e o tipo do arquivo. Então aqui você ensina a LLM o que ela pode fazer. Que é aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, que vai ter aqui ó, no Cloud, mostra esse símbolo de ferramenta. Porque ele vai inspecionar, ele vai se comunicar com o servidor para ver quais ferramentas tem disponível. Aí depois você usa o decorador tool para pegar uma função e dizer que ela é uma função do servidor MCP. E que nem eu falei para vocês, esse código não fui eu que escrevi. A IA escreveu 99%, eu só arrumei. Claro que eram erros que uma pessoa que não sabe programar não saberia arrumar, tive que pesquisar quais eram os tipos de parâmetro e tal. Mas não foi um código que eu escrevi na mão, assim, isso aqui foi gerado muito rápido, assim. E aí na próxima vez eu já vou saber os erros, então eu conseguirei ou ensinar a IA a fazer certo de primeira ou já arrumar de bem rápido. Porque eu fiquei mais tempo arrumando os erros do que fazendo. Aí ele vai ver se o arquivo existe, né? Se o arquivo não existe, fala que não existe. E quando é uma URL, ele vê se foi passada a URL, se o tipo tá certo. E pronto, só isso. Aí o que a gente faz? Depois que você instalou, fez o arquivo, você gera a imagem Docker. Essa imagem é bem simples, assim, porque é uma imagem baseada em Python. Aí ele instala o UV, vai copiar as dependências, aqui está instalando as dependências, e aí ele monta ele vai montar os volumes, né? Que é o volume
desse que vai ficar em barra data OCR, que vão ficar todos os arquivos. Tudo que você pôr nessa pasta no seu computador, por exemplo, C, meus documentos OCR, ele vai estar acessível para a função do local file aqui. Então você pode pegar imagens ou PDFs. E aí ele vai rodar esse arquivo Python aqui dentro do container. Então você não precisa nem ter o Python instalado na sua máquina, só o Docker. E aqui na hora que você for configurar, você vai naquele arquivo Cloud Desktop e você põe sua API. E aí você põe seu diretório. É bem bacana, aí instalei. Aí o que acontece? Depois que eu reiniciei o Cloud, aí eu fiz esse prompt aqui, ó. Processe esse OCR. Essa aqui é a imagem. Aí dei a URL da imagem, que é um treino de academia. Aí ele pegou, tentou chamar a ferramenta, ele não conseguiu, porque ele não passou o parâmetro que é do tipo imagem. Aí ele tentou de novo, ele acertou. Aí ele chamou o parâmetro e ele fez o, o OCR do treino, que é essa figura aqui, ó. Então ele soube, ele interpretou. Isso aqui é uma foto que eu tirei, está em cima de um caderno. Ele fez o OCR, que é o reconhecimento de caracteres. Ó, ele acertou meu nome, a data e tudo. Eu vou cobrir o nome da professora aqui para vocês não verem. Mas basicamente funcionou. Ele acertou todos os dados aqui. Aí eu poderia ter um outro programa, um banco de dados, e eu poderia pegar e alimentar no banco de dados o valor do meu treino. Então você pode integrar, você poderia tirar uma foto da nota fiscal de uma compra sua e ter um controle financeiro. Aí eu fiz outros exemplos aqui. Eu peguei de uma conta de restaurante de uma foto que eu achei na internet, que é essa foto aqui. Eu achei essa foto aqui, que a pessoa, veja, ela foi atendida pelo Griffin no dia 8 de abril de 2024, a mesa 59. Aí ela pediu esses itens aqui, deu um total de 124,53. 114 mais a gorjeta e taxa de administração, imposto. Aí joguei lá no cloud. Olha que legal, ele leu tudo certinho. 8 de abril, o nome do garçom, o Griffin, o valor total. Então é bem bacana. Aí eu fiz mais um teste que eu peguei um PDF que eu tinha feito. O chat GPT gerou um PDF há muitos meses atrás, de 6 páginas. Aí eu pedi para ele, ó, eu falei assim, coloquei na pasta de OCR, falei assim, ó, tem um arquivo, que é esse nome, dei o nome exato do arquivo. Faça o OCR. Aí ele tentou, falhou, ele sempre tá falando na primeira, mas é bom que você gasta um pouco de crédito, mas eu não tô nem assinando o cloud, tô usando a versão gratuita mesmo. Porque ele tá fazendo chamadas da LLM, né? Ele pede sua autorização, aí ele lê o arquivo. Então lembrando que é para você ler arquivos PDFs e fotos. E aí você pode pegar, se tiver um arquivo de um livro seu lá, se você quer extrair, aí ele vai ler, carrega no contexto, você pode fazer perguntas. Ou fotos com texto, se tiver um texto legível, né? Porque pode ser que não esteja legível. E aí eu peguei, para terminar a história, publiquei no GitHub. Então tá aqui. é, Tá aqui. Vamos primeiro MCP, Mistral CR. Aí entrei lá no Glama. Eu entrei no Glama e pedi para eles adicionarem. Acho que não foi adicionado ainda. Acho que eles vão pegar, testar, checar se tá certo o repositório. Mas, cara, não tô ganhando nenhum dinheiro aqui, né? Mas que nem falei assim, isso daqui é uma API paga. Aí você gera a sua API aqui, você configura ela aqui no projeto, mas ela custa, como eu falei, $1 1000 páginas, né? E então, basicamente, quem quiser usar vai ter esse poder. Então, você dá poderes, você transforma o seu chat, sua ferramenta de chat, num agente, porque você pode ter centenas de MCPs instalados. Como eu falei, você pode programar aqui, ter um MCP para o Git, para o Gira, para o calendário do Google. Então, o que a Anthropic fez, porque está todo mundo falando nisso nas últimas semanas, foi dar muitos poderes, criando como eles chamam aqui um USB-C, né? Porque o USB você pluga, antigamente você tinha vários cabos. Tinha cabo serial, cabo paralelo, e aí você ia instalar, você tinha que conectar, instalar o driver, reiniciar a máquina.
Aí quando criaram o USB, você instala qualquer coisa e já está funcionando, né? É um tipo plug and play, né? Instalou, está funcionando. E aí esse protocolo MCP é muito bacana, porque ele não funciona só com cloud, né? Você pode usar com o chat GPT, mas não no site deles. Você pode usar na API do chat GPT, né? E com o Llama e todos os outros, DeepSeek, porque basicamente a maior parte dessas LLMs elas têm suporte a tool calling. Então, MCP nada mais é que tool calling. Você vai ensinar a LLM quais ferramentas ela tem disponível, como ela deve chamar, e aí ela vai fazer a chamada usando o protocolo JSON RPC e, e o MCP Server ele é o responsável por acessar as fontes de dados, né? Banco de dados da sua empresa, um arquivo local, pode ser uma coleção de fotos, uma planilha. No nosso caso aqui foi para acessar o serviço da Mistral, né? Ele tá dá um exemplo, acho que de... Eu tinha visto em algum lugar, não vou conseguir achar agora, mas um exemplo de como que é feita essa chamada de funções aqui, né? Aí para depurar, eu nem li também, mas eu fiz na mão, assim. Fui procurando os logs e vendo os erros e usando a LLM. Então eu gastei mais ou menos umas 6 horas no total nesse projeto. Até menos, né? Porque eles param um pouco. E então é isso, já deu meia hora. Achei que ia ser mais rápido. Mas criamos nosso primeiro MCP. O MCP Mistral OCR, que está disponível para todo mundo que quiser usar. Só vai ter que baixar o aplicativo do Cloud, configurar. Tem que ter Docker na máquina. Aí tem que clonar o repositório, gerar a imagem Docker, né? As instruções aqui estão quase completas, assim, né? E, e é isso. Daqui parte aqui não precisa fazer, porque não é assim que roda o container. E aí depois eu tento melhorar ele, talvez fazer uma versão em TypeScript ou uma em Python direto, para não precisar ter Docker. Mas era só uma brincadeira, era só um desafio que eu impus a mim mesmo, porque tá todo mundo usando isso. Como eu falei, tem centenas de MCPs. Tem aqui no Marketplace, né, que eu mostrei para vocês. Tem muitos MCP, você vê que ó, aqui ó, 15 mil pessoas usando o do Sentry, 15 mil. Não sei se essas estrelas aqui é do GitHub, né? Do GitHub as estrelas. Mas enfim, são coisas muito utilizadas do Google Drive. E uma outra coisa que eu fiz também, que além de ele responder para a LLM, no diretório CR, ele cria uma pasta output e aí ele coloca o resultado da chamada da função, se você quiser usar. Que nem esse daqui é do PDF, ó. São 6 páginas, cada uma de índice de 0 a 5, né? E o conteúdo que ele fez o OCR. E aí, isso daqui que foi retornado para o cloud. Esse a gente chama de payload, né? Esse resultado aqui da chamada de API. E o cloud ele interpretou e já construiu aqui o código. Você vê, deixa formatado bonito e tal. Então achei bem bacana, assim. E é isso foi a história de como nós construímos nosso primeiro MCP. Muito obrigado pela audiência.